Quando você acordar sem motivação, faça essa oração. Talvez hoje você tenha aberto os olhos e a primeira coisa que sentiu não foi esperança, foi peso, aquele cansaço que não está no corpo, mas dentro da alma. Talvez você tenha levantado da cama sem vontade de conversar, sem vontade de enfrentar mais um dia, sem motivação, até para fazer coisas simples. E o mais difícil é que, muitas vezes, ninguém percebe. As pessoas olham para você por fora, mas Deus vê o que está acontecendo aí dentro. Ele vê o coração cansado, vê a mente sobrecarregada, vê as batalhas silenciosas que ninguém conhece. E talvez você tenha chegado aqui exatamente porque precisava ouvir isso. Você não está sozinho. Respira fundo agora, devagar, porque essa oração não apareceu por acaso. Hoje, durante esses próximos minutos, nós vamos entregar tudo aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. Então fica comigo até o final. Fecha os olhos se puder, acalma o coração e deixa Deus tocar a sua vida. Se essa oração fizer sentido para você, já se inscreve no canal e escreve Amém nos comentários. Aqui nós criamos um momento de pai em meio ao caos. Agora, respira fundo mais uma vez e entrega esse momento nas mãos de Deus. Tem dias em que a gente acorda cansado da própria luta, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de lutar batalhas que parecem não acabar nunca. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você continua caminhando, mas por dentro sente que perdeu a força. E sabe o que é mais difícil? É quando a gente começa a perder a esperança devagarinho. Quando o coração começa a criar ou acreditar que nada vai mudar. Quando a mente fica cheia de preocupações. Quando o futuro parece escuro demais. Mas escuta isso com atenção. Deus continua perto de você. Até nos dias em que sua fé enfraquece. Ele não te abandona quando você está cansado. Ele não se afasta porque você chorou. Ele não deixa de cuidar de você porque hoje você acordou sem motivação. Pelo contrário, existem momentos em que Deus fica ainda mais perto, porque Ele conhece a dor que você nem consegue explicar. Talvez você esteja ouvindo essa oração enquanto segura lágrimas. Talvez você esteja em silêncio, porque não consegue colocar em palavras tudo aquilo que sente. Mas Deus entende. Ele entende o coração que está tentando continuar mesmo cansado. Agora, respira fundo e coloca diante de Deus tudo aquilo que está pesado. Não tenta resolver tudo sozinho. Você não foi criado para carregar o mundo inteiro nas costas. Tem coisas que só Deus consegue curar. Tem dores que só Deus consegue aliviar. Tem caminhos que só Deus consegue abrir. E hoje você pode descansar um pouco. Talvez sua mente esteja acelerada agora. Talvez existam contas para pagar, preocupações, medos, incertezas. Talvez você esteja cansado emocionalmente, cansado de pensar demais, cansado de se preocupar com tudo, cansado de tentar controlar situações que fogem das suas mãos. Mas olha o que acontece quando uma tempestade passa sobre o mar. As águas ficam agitadas, o vento sopra forte, tudo parece descontrolado. Mas depois a calmaria chega e Deus sabe exatamente como acalmar tempestades, inclusive as que estão dentro de você. Talvez o lado de fora ainda esteja bagunçado, talvez os problemas ainda não tenham desaparecido, mas Deus consegue colocar paz dentro do seu coração mesmo antes da mudança acontecer. E é isso que nós vamos pedir hoje: paz, descanso, força, esperança. Porque existem pessoas ouvindo essa oração que estão por um fio emocionalmente. Pessoas que continuam sorrindo para os outros, mas choram sozinhas. Pessoas que ajudam todo mundo, mas não sabem mais como ajudar a si mesmas. Pessoas que estão tentando continuar, mesmo quase sem forças. E se esse é o seu caso, Deus está vendo. Ele vê suas lágrimas escondidas, vê suas noites difíceis, vê as batalhas silenciosas da sua mente. E Ele não te condena por estar cansado, Ele te acolhe. Agora,
acalma o coração, porque nós vamos orar juntos. Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer fortes. O Senhor conhece exatamente como estamos por dentro, conhece o coração cansado, conhece a mente sobrecarregada, conhece o medo escondido por trás do silêncio. E hoje nós entregamos tudo isso diante de Ti. Pai, existem pessoas ouvindo essa oração que acordaram sem forças, pessoas que perderam a motivação, pessoas que estão emocionalmente cansadas, pessoas que estão tentando continuar, mas por dentro já não sabem mais como seguir. E o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece aquilo que ninguém vê, conhece as lágrimas escondidas no travesseiro, conhece os pensamentos silenciosos, conhece a dor que essa pessoa tenta esconder durante o dia. E hoje nós te pedimos, abraça esse coração agora. Traz paz para essa mente cansada, traz descanso para essa alma aflita. Pai, tem pessoas ouvindo essa oração que estão lutando batalhas internas todos os dias, batalhas contra a ansiedade, contra medo, contra pensamentos negativos, contra desânimo, contra a sensação de incapacidade. E muitas vezes elas sorriem por fora, mas estão desmoronando por dentro. Então entra agora com Tua presença, porque só o Senhor consegue tocar lugares que ninguém mais alcança. Só o Senhor consegue curar feridas escondidas. Só o Senhor consegue trazer luz para dentro da escuridão emocional. Pai, nós não queremos carregar tudo sozinhos. Hoje nós entregamos diante de Ti cada preocupação, cada medo do futuro, cada pensamento pesado, cada dor emocional, cada frustração, cada decepção, cada cansaço acumulado. Nós entregamos tudo diante das Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não enxergamos saída, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Pai, ajuda-nos a confiar, porque existem momentos em que a nossa fé fica fraca, momentos em que a gente ora, mas não sente nada, momentos em que a gente tenta continuar, mas o coração está cansado demais. E ainda assim, o Senhor continua perto. Obrigado porque o Teu amor não depende da nossa força. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós nos dias difíceis. Obrigado porque mesmo cansados, nós ainda podemos descansar na Tua presença. Pai, acalma agora essa mente acelerada. Existem pessoas ouvindo essa oração que não conseguem descansar nem quando o corpo para. A mente continua pensando, continua preocupada, continua imaginando problemas, continua carregando ansiedade. Então nós te pedimos, traz calma, traz leveza, traz silêncio para dentro desse coração. Porque existem pensamentos que machucam, existem lembranças que ainda doem, existem palavras que feriram profundamente. E muitas vezes a pessoa continua carregando tudo isso sozinha. Mas hoje, nós soltamos esse peso, nós entregamos essa dor, nós entregamos essa a ansiedade, nós entregamos esse medo e escolhemos confiar no Teu cuidado. Pai, talvez existam pessoas ouvindo essa oração que já perderam a esperança, pessoas que acham que nunca vão sair dessa fase, pessoas que já tentaram tantas vezes que agora estão cansadas até de acreditar. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. O Senhor traz vida para aquilo que parecia morto. O Senhor abre caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Então sopra esperança novamente sobre esse coração. Renova agora as forças dessa pessoa. Renova sua motivação. Renova sua fé. Renova sua alegria de viver. Porque existem sonhos adormecidos aí dentro. Existem planos que foram deixados de lado por causa do medo. Existem pessoas que deixaram de acreditar em si mesmas. Mas hoje, que toda mentira de incapacidade caia por terra, que toda voz negativa seja silenciada e que a Tua verdade permaneça. Essa pessoa não está sozinha. Pai, ensina-nos a descansar em Ti, porque muitas vezes queremos controlar tudo, queremos entender tudo, queremos respostas imediatas,
mas nem sempre conseguimos enxergar aquilo que o Senhor já está preparando. Então, ajuda-nos a confiar mesmo sem entender. Ajuda-nos a continuar mesmo devagar. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua conosco em cada passo, mesmo nos dias escuros, mesmo nos dias silenciosos, mesmo quando parece que estamos perdidos. O Senhor continua guiando o nosso caminho. Pai, nós também te pedimos por aqueles que estão emocionalmente exaustos. Pessoas que cuidam de todo mundo, mas esqueceram de cuidar de si mesmas. Pessoas que carregam responsabilidades demais. Pessoas que tentam ser fortes o tempo inteiro, mas hoje que elas encontrem descanso na tua presença. Porque ninguém consegue permanecer forte sozinho para sempre. E o Senhor não exige perfeição. O Senhor oferece abrigo. Então, recebe agora esse coração cansado. Recebe essa alma sobrecarregada. Recebe esse filho, essa filha que chegou até aqui precisando de paz. Pai, nós declaramos agora que toda a angústia começa a diminuir, que todo o peso emocional começa a sair, que toda a tristeza profunda perde força, que toda a ansiedade encontra descanso na tua presença. Porque a tua presença é cura, a tua presença é abrigo, a tua presença é paz. Agora, respira fundo outra vez e deixa Deus cuidar do que você não consegue controlar. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho há muito tempo. Talvez você tenha se acostumado a carregar dores em silêncio. Mas hoje Deus está dizendo, você não precisa lutar sozinho. Ele está perto, mesmo agora, mesmo nesse momento, mesmo nesse dia difícil. Pai, nós colocamos também diante de Ti os medos do amanhã, porque existem pessoas assustadas com o futuro, pessoas preocupadas com dinheiro, com família, com saúde, com decisões importantes, com caminhos que ainda não sabem como seguir. Mas o Senhor já conhece cada detalhe do amanhã. Nada foge do teu controle. E mesmo quando a estrada parece escura, o Senhor ilumina o próximo passo. Talvez não dê para enxergar o caminho inteiro agora, mas Deus nunca abandona quem continua caminhando pela fé. Então, ajuda-nos a confiar passo a passo, dia após dia, sem desespero, sem medo exagerado, sem carregar o amanhã antes da hora. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez, porque às vezes nossa mente cria tempestades enormes dentro de nós. Mas o Senhor continua sendo maior do que qualquer problema, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer dor. Pai, nós também oramos agora pelas pessoas que perderam a alegria, pessoas que já não sentem vontade de fazer aquilo que antes amavam, pessoas que estão emocionalmente apagadas, sem energia, sem esperança, sem brilho no olhar. E talvez elas estejam tentando esconder isso de todo mundo. Mas o Senhor vê, então toca agora nesse coração, acende novamente a luz da esperança, faz nascer novamente alegria, faz nascer novamente vontade de viver. Porque a vida dessa pessoa tem valor. Ela não nasceu para viver presa ao medo. Ela não nasceu para viver dominada pela tristeza. Ela nasceu para experimentar o teu cuidado. Pai, se existe alguém ouvindo essa oração e pensando em desistir, abraça essa pessoa agora. Mostra para ela que ainda existe esperança. Mostra para ela que essa dor não será eterna. Mostra para ela que o Senhor continua escrevendo sua história, mesmo em silêncio, mesmo nos bastidores, mesmo quando parece que nada está mudando. O Senhor continua agindo. Pai, obrigado porque a Tua presença alcança lugares que ninguém mais alcança. Obrigado porque o Senhor entende até aquilo que não conseguimos explicar. Obrigado porque podemos descansar sabendo que não estamos sozinhos. Agora, acalma o coração. Respira devagar. E apenas ouve isso. Você vai conseguir continuar. Não sozinho, mas com Deus segurando sua mão. Talvez devagar, talvez um passo de cada vez. Mas Deus vai te sustentar. Ele não te trouxe até aqui para abandonar você no meio do caminho. E mesmo quando você pensa que está fraco demais, Deus continua sendo sua força. Pai, nós declaramos agora paz sobre essa casa, paz sobre essa mente, paz sobre esse coração, que todo o ambiente pesado seja transformado pela Tua presença,
Que toda inquietação seja acalmada, que toda insônia causada pela preocupação diminua, que toda tristeza silenciosa encontre consolo. Pai, nós entregamos agora aquilo que não conseguimos resolver, porque existem problemas que fogem das nossas mãos. Existem situações que já nos deixaram cansados demais. Mas hoje nós soltamos esse peso diante de Ti, porque o Senhor continua no controle. Mesmo quando a vida parece bagunçada, mesmo quando não entendemos os processos, mesmo quando as respostas demoram, o Senhor continua sendo Deus e nós escolhemos confiar. Pai, fortalece também a fé dessa pessoa, porque talvez ela esteja cansada até de orar, talvez ela esteja decepcionada, talvez ela esteja tentando acreditar, mas o coração está machucado demais. Então, restaura agora essa fé. Mostra novamente que o Senhor continua presente. Mostra novamente que milagres ainda acontecem. Mostra novamente que o impossível não é maior do que o teu poder. Pai, nós te agradecemos porque essa oração não termina em tristeza. Ela termina em esperança, porque sabemos que depois da noite, o amanhecer chega. Depois da tempestade, a calmaria vem. Depois do choro, Deus ainda pode trazer alegria novamente. Então, nós descansamos em Ti, entregamos nossa mente, entregamos nosso coração, entregamos nossa vida e escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem respostas imediatas, mesmo caminhando devagar. Nós confiamos agora. Respira fundo mais uma vez e sente essa paz entrando devagar no seu coração. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido, mas algo dentro de você já começou a mudar. Porque quando Deus toca a alma, a esperança volta a respirar. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu essa oração. Obrigado porque o Senhor conhece cada pessoa que chegou até aqui. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós, até nos dias mais difíceis. Nós encerramos essa oração entregando completamente nosso coração nas Tuas mãos e declaramos: dias melhores virão, a paz voltará, a esperança florescerá novamente. E aquilo que hoje pesa tanto, um dia será testemunho. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. E se quiser, deixe também seu pedido de oração. Eu vou ler. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de força hoje. E lembre-se, mesmo quando você acordar sem motivação, Deus continua segurando sua mão. Fica com Deus.